Vamos mergulhar em uma das questões mais profundas da existência humana, a teologia da morte. A nossa alma, ela busca a imortalidade, mas o corpo enfrenta a corrupção. Parece uma contradição, não é? Para a gente desvendar isso, vamos recorrer à teologia de São Tomás de Aquino, que nos ajuda a entender por que a morte se tornou parte da nossa condição. E a chave para entender esse paradoxo está na nossa própria Constituição, na união de dois princípios que têm destinos completamente opostos, a forma e a matéria. É aqui que a gente enxerga o conflito fundamental. De um lado temos a forma, que é a nossa alma racional. Ela é, por essência, imortal, incorruptível. Do outro lado, a matéria, o nosso corpo, que por ser composto de elementos contrários, já carrega em si a semente da própria dissolução. Ou seja, olhando só pelo lado da matéria, a morte é uma consequência natural. Ok, mas aí surge uma pergunta, né? Se o corpo é naturalmente corruptível, como é que o primeiro ser humano foi imortal? A resposta, veja bem, não está na natureza, mas sim em um dom que a transcendia. A imortalidade, na verdade, não era uma propriedade natural do corpo. Ela era um presente, um dom sobrenatural chamado justiça original. E era esse estado de graça que criava uma harmonia perfeita, em que a tendência do corpo à corrupção era, digamos, contida pela força da alma, que, por sua vez, estava unida a Deus. Essa justiça original estabelecia uma hierarquia perfeita e fluida, sabe? A alma era submissa a Deus. Com isso, as paixões se submetiam à razão. E, por consequência, o corpo obedecia perfeitamente à alma. Essa ordem impedia qualquer tipo de desordem ou deficiência, e isso incluía a própria morte. Bem, se a imortalidade era garantida por este dom, o que foi que levou à sua perda? A resposta está no ato que quebrou essa harmonia original. Para explicar isso, São Tomás de Aquino usa uma analogia muito poderosa. A morte não foi um efeito direto do pecado. Foi, na verdade, uma consequência acidental. Como uma pedra que cai, somente porque a coluna que a sustentava foi removida. O ponto crucial é este: o pecado não criou a morte. Ele apenas removeu aquela proteção divina, a justiça original, que continha a natureza corruptível do corpo. Sem esse suporte, a matéria foi simplesmente abandonada à sua própria inclinação natural, que é a decomposição. Certo, mas por que essa consequência, a morte, é transmitida a toda a humanidade? Quer dizer, se o pecado foi um ato dos primeiros pais, por que todos nós herdamos a sua pena? A questão é que a perda da justiça original afetou a natureza humana em sua totalidade. Como os primeiros pais eram o princípio de toda a humanidade, ao pecarem, eles transmitiram uma natureza já privada do dom da imortalidade a todos os seus descendentes. E toda essa herança nos leva a uma questão teológica muito importante. Se o batismo apaga a mancha do pecado original, por que a penalidade da morte e as outras misérias do corpo permanecem? Teologicamente, a explicação é que o batismo de fato remove a culpa e restaura a graça, mas as penalidades corporais, como a morte, permanecem, e elas servem a um propósito maior: nos permitir unir os nossos sofrimentos aos de Cristo, para que por meio de sua paixão possamos também participar da glória de sua ressurreição. E assim a gente chega à resposta da nossa pergunta lá do início. Agora fica mais claro por que, apesar de termos uma alma imortal, nossos corpos retornam à Terra. Essa sentença divina, dita após a queda, não é uma punição arbitrária, mas a constatação de uma realidade. É a consequência natural de uma matéria que foi privada do dom sobrenatural que a preservava. Resumindo, então, o corpo retorna ao pó porque, uma vez perdido o dom da justiça original, ele foi deixado à sua própria natureza. E a natureza da matéria, como vimos, é a corrupção. A morte é, ao mesmo tempo, natural para nossa matéria e uma pena pela perda do benefício divino que nos preservava dela. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.